Oi! Espera aí. Fala, Vanessa, tudo bem? Fala aí, tudo bem? E você? Tranquilo, muito Tá me bom, muito ouvindo bom. bem? Tô sim. Tô sim. Galera aí? Tava até muito alto no meu fone. Ah, e eu falo um Deixa o pouco alto, pessoal. então já viu. Não, não. Deixa o pessoal entrando aí. Legal, legal, legal que você aceitou o nosso convite aí para bater um papo nessa época que tá todo mundo aí isolado, mas conectado, né? De fato. É, galera tá entrando aí. Boa noite, Vamos lá, galera! vamos lá. Bora lá, galera. Vamos lá. O pessoal que te segue, o pessoal que me segue, vamos juntando a turma aí pra gente bater um papo e ver as nossas angústias aí com essa quarentena. Bom, galera, uma boa noite. A gente está hoje aí para conversar com a Vanessa Agnello, que é uma das principais corredoras influencers aí de São Paulo. Obrigada. A gente se conecta aí pela internet, não se conhece pessoalmente ainda, temos batido Exato. um papo aí. A gente conversou um pouquinho sobre Mendoza, que a gente ia, seria esse final de semana. Triste, Eu vi né? que, eu vi que você postou, né, que você foi ano passado e tal, fez a semana Fui. passada. Provavelmente só 2021, assim como outras provas também. E Vamos aí, torcer, né? com essas nossas interações aí nas redes sociais, tive essa vontade de bater um papo com você aí e a gente conversar com o pessoal falando da nossa rotina de corredor, treinador, corredor, Bora né? lá. E deixar você abrir aí, se apresentar para o pessoal que não te conhece, né? Falar um pouquinho de você, sua vida hoje. Seja Ah, bem-vinda. legal. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o convite. Falar de corrida para mim sempre me deixa muito emocionada, porque eu amo isso aqui, né? E eu brinco que é um vício muito bom. Eu brinco que a corrida mudou muito a minha vida, então dificilmente eu não estarei falando de corrida, se um dia alguém encontrar comigo. Mas para quem não me Ficamos conhece, chatinhos, eu né? sou a Van. Para uns nós Sou ficamos a Van, chatinhos. exatamente. Eu corro fazem praticamente 6 anos e sou maratonista. Como acabei de falar, amo o que eu faço e acho que eu tenho bastante coisas aí para dividir com a galera pela experiência, né, que a gente vive aí diariamente. Então, fiz Mendonça, foi maravilhoso ano passado, foi uma das provas assim mais bonitas que eu já fiz, é um lugar bem bonito. Passei muito frio no começo da largada, Essa, essa época acho que é brabo lá, eu não conheço. mas vale a pena fazer. E Show. queria agradecer a todo mundo aí que tá entrando, galera, Wagner, já vi aí bastante gente. Obrigada pelo Show de carinho, por bola. estarem aqui. Muito, muito bom. Pessoal do grupo de resenha, amo vocês. Show de bola. Galera, certeza, vamos entrando aí. Eu vou fazer algumas perguntinhas para a Van aí e no final a gente vai abrir para conversar com vocês. A ideia é interagir com vocês aí a maior parte do tempo, tá? Van, você me falou que 6 anos você corre. Eu queria que você me falasse um pouco mais dessa sua corrida para você. O que aconteceu 6 anos atrás? O que mudou? Como que, pô, vou começar a correr? Fala um pouquinho dessa sua entrada da corrida, porque é uma coisa isso que me conecta muito como treinador, é de bater um papo assim com pessoas que já correm um tempo, que começaram a fazer maratona, tem bons tempos de maratona, fizeram 10 maratonas. A gente não está falando só de tempo de maratona, mas de ter essa vida da corrida, né? Como a gente fala, Sim. ficar chato para os outros que não correm, né? A gente só fala de corrida, só fala de treino e tal. E eu queria saber o que mudou, o que virou a chave naquela época, lá 6 anos atrás, o que transformou você nessa corredora e, pô, e como migrou para essa influência que você é hoje para as corredoras aí, principalmente. Obrigada, obrigada. Bom, eu há 6 anos atrás eu acho que eu comecei a correr por conta de peso, né? Acho que a maioria das pessoas acabam indo para a corrida para emagrecimento. Eu estava bem pesada e eu comecei a sentir algumas dores no meu joelho e eu ficava tipo assim meia hora sentada. Quando eu tinha que levantar era um sacrifício. Eu parecia uma velha de 80 anos, eu sentia muita dor, principalmente atrás, na região atrás do joelho. Meu marido falou, olha, você precisa ver o que você tem, você precisa ir no médico, você é muito nova, mas ele já sendo médico, não é a área dele.
ele falou, ó, você tá com algum problema no joelho e você tem que cuidar. E eu lembro que eu fui no ortopedista, marquei no Bambambam, assim, vamos se dizer, de Campinas, né? Falei, eu vou lá então, vamos ver o que ele vai me dizer, né? E quando eu cheguei no médico, pelo meu marido já ser médico, ele conseguiu antecipar os meus exames, principalmente de ressonância. Ele falou, quando você for no médico, você já vai com seus exames de ressonância, tudo. Então, eu já cheguei no médico com a minha ressonância pronta, o médico olhou para mim e falou, olha, é um problema de menisco no seu joelho esquerdo. Vocês estão me ouvindo, gente? Tudo bem aí? Deu Tá uma ouvindo? travadinha, mas já abriu. Deu uma travada, Ele falou, você tem um problema de menisco no seu joelho esquerdo e no seu joelho direito você tem um grau de condropatia, condromalácia, grau 3, que já é um nível avançado. Ele falou, olha, você tem, eu tô com 40, 35, 36 anos, 34 na época, né? Ele falou, se você não se cuidar e se você não perder peso, com 60 anos você já vai estar de prótese, ou até antes. Eu falei assim, tá, mas deu um choque. Falei, o que eu posso fazer pra melhorar, né? Ele falou assim, você precisa emagrecer. Falei, então tá bom, então eu vou perder peso. Ele falou, mas você não pode simplesmente emagrecer fazendo exercício por conta do seu joelho. Ele falou, você não pode fazer agachamento, você não pode fazer corrida, você tem que caminhar num terreno uma superfície mais plana possível, porque terrenos irregulares isso pode te dar problemas. Falei, bom, ninguém emagrece só fechando a boca, né? A gente sabe que não tem segredo, né? Queima o que você come, caloria, exercício, né? E eu lembro que eu falei pra ele, falei assim, tá bom. Ele falou assim, mas você precisa emagrecer, senão você vai ter essa dor pro resto da sua vida. Eu saí de lá bem desmotivada, bem chateada, mas ao mesmo tempo com muita raiva do que ele tinha dito. E o jeito que ele falou, né? Eu tô sendo super boazinha aqui o jeito que eu tô falando, mas ele foi bem grosseiro, vamos dizer assim. E uma pessoa um pouco mais de idade também, um ortopedista um pouco mais antigo, vamos dizer assim. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, falei, olha, eu tinha pavor de tênis, eu não tinha nem tênis em casa, pra você ter uma ideia. Aliás, eu achava horrível quem usava tênis com calça jeans. Eu falava, gente, onde essa mulherada vai de tênis e calça jeans? E hoje eu faço isso, tênis com vestido, tênis com calça jeans, tênis com tudo. E aí eu falei, meu marido, eu falei, compra um tênis pra mim, porque eu vou começar a fazer caminhada. Eu sempre fui muito ligada a esporte. Quando eu era criança, eu fiz natação, eu fiz jazz, eu dancei. Mas eu casei muito cedo. Eu casei com 16 anos, o primeiro casamento. E aí depois eu acabei tendo que trabalhar, tendo que viver uma vida de casado. Então eu deixei de fazer muito esporte aí por um bom tempo. Mas eu sempre gostei muito de atividade física, mas eu não tinha tênis. Eu não era. Eu gostava de dançar, então eu dançava de sandália, enfim, de salto, nada a ver. E aí meu marido comprou um tênis pra mim e eu comecei a caminhar. E eu ia todos os dias caminhar pela manhã. E indo caminhar, eu encontrei uma amiga. Ela falou assim, nossa, você caminha todo dia, né? Do meu condomínio. Eu falei, caminha. Ela falou, eu queria ir com você, mas eu só posso ir à noite. Quando ela falou isso, foi a hora que me deu o estalo. Eu falei, tá bom, eu vou à noite com você também. Então, a minha saga em emagrecer era tanta que aí eu acabei caminhando de manhã e à noite para poder perder peso mais rápido. E por conta disso, a caminhada foi ficando muito fácil pra mim, porque a gente caminhava mesmo. Eu brinco que eu falo para as pessoas assim, todo mundo fala assim, como é que eu começo a correr? Ninguém tem que sair no mesmo dia seguinte e começar a correr. A pessoa começa pela caminhada. Então, assim, mas eu brinco, eu falo, não é passeio no parque, não é passeio na praia, né? Que você tá lá na areia, passeando. Você tem que caminhar mesmo, né? Pra você melhorando o seu condicionamento físico. Então a gente caminhava muito forte, eu e essa minha amiga. A gente quase nem conversava, pra você ter uma ideia, durante a caminhada, porque era caminhada forte. E aí a caminhada foi ficando fácil pra mim, o que eu fiz? Eu comecei a dar uns trotinhos de manhã sozinha, porque essa minha amiga não queria saber de correr. Ela falava, não, eu quero só caminhar. E aí eu comecei a contar os postes. Então, de um poste para outro poste eu caminhava, do outro para outro eu corria. E assim eu fui evoluindo isso muito devagar, sem pressa. Eu brinco que às vezes as pessoas elas acabam não gostando tanto da corrida porque elas apressam o processo, né? E eu acho que tem processos, queima etapas, aí te dá canelite,
te dá dor na respiração de lado, e você acaba achando tudo isso muito desconfortável, e você vira e fala assim, como é que aquela louca fala que ama? Né? Sendo que dói, sendo que dá lesão. Então eu falo para todo mundo, não tenha pressa. A diferença é que quando eu comecei, essa vibe da corrida que é hoje, há 6 anos atrás, não era assim. Então eu não acompanhava tanta gente de corrida e isso não me dava uma ansiedade. Então assim, eu percebo que a gente, às vezes, como influencer, até acaba, vamos dizer assim, fazendo com que as pessoas queiram adiantar um processo. Mas ninguém viu lá atrás como que a Van começou. Eu falo para todo mundo, gente, eu nunca tive o pace que eu tenho hoje. Esse pace eu vim construindo ao longo desses 6 anos, mas sempre com muita disciplina, sempre com muita paciência. Porque se eu quisesse pular etapas, eu com certeza já teria tido muitas lesões. Eu, nesses 6 anos de corrida, eu posso até falar depois, eu tive uma única lesão, que vamos dizer assim, foi relativamente forte. Eu tive uma inflamação do trato iliotibial, forte, porque eu não tratava muscularmente. Porque eu era o tipo de corredora que eu achava que correr estava bom, que correr era o suficiente. Correr então, isso que as pessoas... Correr é só correr. Isso que as pessoas pecam também. Então, hoje, como influencer, eu tento dizer assim, o pace dos sonhos você constrói com o tempo, com paciência e com fortalecimento. Né? Então, assim, hoje eu perco treino de corrida, mas não perco treino de fortalecimento. Porque eu sei o tanto que isso me ajudou a não ter mais lesões e até a me fazer correr mais forte. Né? Sim, porque eu tenho mais músculo para queimar, então eu tenho mais força para impor isso na corrida. E aí eu comecei dessa forma, correndo. Quando eu saí de casa um dia aí, que eu comecei a contar os postes, quando eu vi, eu já estava aí correndo 5 quilômetros sem parar e contou contínuo. o poste de Campinas inteiro. Praticamente. Foi Legal, muito legal. bom. Você pode ver, cara, a nossa realidade é muito essa. 35 anos, 30, 35 anos é a época que a gente começa a pensar nesses, né? Pô, tô com sobrepeso, tô sentindo esse cômodo, tudo isso. É onde começa a dar esses sinais. E muita gente, como você me falou, é a história de muita gente parecida, mano. É muito. Só que o que acontece, muita gente, às vezes, por a sua rotina, por outros pensamentos, tudo isso, né? Por uma forma de encarar diferente, já também passaram com médicos que fizeram a mesma coisa. Só que aí você, às vezes, tem reações diferentes. Provavelmente alguma pessoa poderia pegar e falar assim, ó, nunca mais eu volto nesse médico, eu vou procurar outro daqui 2 anos e não faz nada. Isso é comum de acontecer. Né? É mais difícil uma pessoa falar, não, peraí, eu vou fazer alguma coisa, fiquei muito puto da vida com o que aquele cara me falou e vou tomar uma providência, vou mudar minha vida agora, meu estilo de vida. E realmente é isso. Corrida, com qualquer outro esporte, qualquer outra atividade física, é com a intensidade, com a frequência, voltou. É com a intensidade, né? Frustra muito. Intensidade, frequência, os resultados de outras pessoas que a gente às vezes se espelha. A gente pode se espelhar, é totalmente louvável que a gente veja uma pessoa e fala, puta, eu queria chegar nesse nível. Só que ela também não começou do zero, né? E é aquilo que a gente está falando, é cada passo. Você pode querer chegar naquele nível, mas você tem que saber de onde você está partindo. E a corrida também é muito assim. A gente custa muita gente começando a correr sozinho, e a pessoa começa, às vezes, caminhando e tal, e a gente não conhece nossos ritmos. Realmente, às vezes, a caminhada um pouco mais intensa é o seu ritmo da corrida. Exato. E é onde a gente começa, com caminhada. O corre-anda que você faz nos postes é o que todo treinador começa a fazer com as pessoas que começam na corrida. E é esse tipo de coisa que tem que ser uma evolução. O primeiro que eu sempre falo é a frequência, depois a intensidade. Se você começar a criar a frequência de 2, 3 vezes por semana no mínimo, você começa a melhorar. E aí o outro ponto que você chegou, que a grande maioria dos corredores, né, e até treinadores, eles não dão a importância para esse trabalho muscular. Muscular. Só que tem uma coisa que é fisiológica, não tem jeito. Você consegue melhorar a sua capacidade aeróbia por meio da sua capacidade de força tendo melhorado, mas não o contrário. Sim. Você não consegue melhorar a força trabalhando aeróbio. Então, para melhorar o seu pace, para ter um pace foda, você tem que estar forte. Só que aí na corrida também tem outro fator, o peso corporal. Não é um marombeiro. O marombeiro vai ter a dificuldade de uma pessoa que está de sobrepeso. Então, tem esse equilíbrio que é difícil. Não precisa ser um monstro.
para ser forte corredor, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Às vezes muito magro, você não tem força e não consegue ter um bom rendimento na Aí corrida. o pessoal até fala assim, ah, mas e os que ganham maratonas, né? Enfim, mas aí são biotipos diferentes e eles têm muito músculo, só que eles não têm volume, né? Eles não têm o volume, mas eles têm músculo. Tipo, eles são músculo puros, por isso até que eles conseguem imprimir aquela velocidade toda. Porque eles também fazem fortalecimento, porque sem isso eles não conseguiriam, com certeza, imprimir o ritmo que eles imprimem, né? Mas é isso que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado realmente com essa coisa de massa, né? Às vezes, quando eu começo a treinar muito pesado, tipo uns 2 meses antes, até 90 dias antes da minha maratona, por exemplo, minha professora trabalha muita força, 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 peso, carga máxima. Aí, quando vai se aproximando da maratona, ela vai tirando aquilo para que realmente eu possa chegar com o músculo mais um pouco mais leve, entendeu? Para poder dar conta. Então é um trabalho em conjunto, né? Sim, eu gosto, eu trabalho muito a parte muscular, mesmo porque eu vim em paralelo com isso, né? Então, por exemplo, a gente fala às vezes hoje em dia, o cara fala assim, ah, mas eu olho lá relatos do Kipchoge, eles não treinam musculação. Hoje eles têm uma carga menor, mas o que acontece? Esses tops, é o que a gente está falando, os caras tops da corrida, né? A gente precisa se espelhar neles, não adianta querer fazer o treino dele. Apesar que se você pegar, dependendo de um treino dele intervalado, é similar ao nosso em outra intensidade. Mas, por exemplo, esses caras que hoje treinam com um volume menor e fazem mais rodagem, eles tiveram uma base de fortalecimento muito forte. Eles vieram de provas de meio fundo, de 1.500, de 5.000. E eles tinham trabalho de força até 6, 7 anos atrás, muito intenso. Então eles têm construíram isso, né? Exato. Construíram. Aí não adianta a pessoa que nunca correu, com 30 anos começa a correr e querer, às vezes está até no peso, não estou falando isso, está querendo evoluir, mas não fazer um trabalho de força. Vai se machucar. Sim, vai se machucar, vai se lesionar. Infelizmente. Mas vamos sair um pouco da parte técnica aí. Bom, aí você me falou de Mendoza, que foi a sua prova mais linda e tal, mas como é que tá? Como que foi suas provas? Como é que tá seu histórico na corrida, assim, desses 6 anos de provas? Você me falou de Mendoza, qual outra prova que você fez que você adorou? Qual que você está planejando para esse ano? Como é que tá? Bom, apesar de ter 6 anos de corrida, eu demorei muito até para ter um professor de corrida, né? Porque, como eu falei, a gente não tinha essa informação que o Sando tem, né? De Instagram, de professor de corrida, de prova. 6 anos atrás era tudo muito diferente, né? Apesar de a gente não estar falando de milhares de anos atrás, mas já deu uma mudada muito grande. Então eu fiquei por 2 anos correndo, praticamente sozinha, assim, né? Eu fiz alguns amigos aqui no condomínio que corria também. Não participava de prova, eu demorei 1 ano para ir para uma prova de rua, porque eu achava que eu tinha que chegar na prova e ganhar, e correr, sabe? Era uma coisa, eu não entendia nada disso, que eu podia ir numa prova e não ganhar. Eu achava que quem ganhava medalha era quem chegava em primeiro lugar. Olha só, coisa de louco, e hoje né? Hoje a gente fica bravo quando chega em casa com a medalha e o seu familiar pergunta, você ganhou? Não, calma, você ganhou? Calma. Né? Ou quando você vai correr 42, alguém fala assim, traz um troféu, né? Eu falo, não, calma aí, né? Então, aí eu demorei bastante para participar de prova de rua. Minha primeira prova foi uma prova de 8 quilômetros. Eu já corria 15, eu já estava no patamar de correr 15 sozinha, sem planilha, sem professor, sem nada. Eu falo para as pessoas o seguinte, hoje, tá? Se eu tivesse a informação que hoje eu passo para as pessoas, eu já teria tido um professor desde o começo. Então, é o que eu falo para todo mundo. Eu não estou aqui instigando você a treinar sem professor. Muito pelo contrário. O professor te ajuda a manter o foco, o professor te ajuda a fazer as coisas certinha, o professor te ajuda realmente a você construir esse lastro e você realmente a subir esses patamares, né? Então, eu fiquei muito tempo sozinha por não ter esse tipo de informação, né? Eu acompanhava algumas pessoas no Instagram, que era personal não, que era vida life, sabe? Real life. Sim, esses grupos, mas tipo Gabriela Pugliese, Carol Bufara, que fazia uns treininhos funcionais, umas corridinhas, mas de corrida mesmo,
eu comecei a acompanhar muito tempo atrás, depois que eu já estava correndo um tempo, a Roberta, que é a Roberta maratonista, que é do Sul. Depois, na sequência, eu comecei a acompanhar a Val. Mas assim, então eu falo para todo mundo, você que tem informação hoje que a gente passa, não só eu, como muita gente aí que é influencer de corrida passa, eu falo, não deixa de ter um professor de corrida. Então eu demorei bastante para participar de uma prova, aí eu participei de uma prova de 8 quilômetros, que foi uma corrida do Oba, que eu comecei, você me perguntou Sim. como que eu comecei nesse mundo de influencer, por conta dessa corrida. Então eu participei dessa corrida o primeiro ano, aí logo na sequência eu conheci o meu professor, que é meu professor de corrida até hoje, ele mora hoje em Santos. Eu contratei ele, porque eu falei assim pra ele, meu sonho é fazer uma meia maratona. Eu falei pra ele. E eu contratei ele com 3 meses pro dia da meia maratona. Como eu já corria 15 quilômetros, eu falei, bom, eu vou dar conta, né? E aí, nesses 3 meses, ele fez um trabalho super bacana comigo. E eu lembro que eu ainda falei assim pra ele, ó, eu vou te contratar só pra essa meia. E depois Acontece eu não muito. quero mais. Acontece muito. Acontece muito. E aí eu contratei ele para essa meia maratona, ele me treinou tudo. Quando eu terminei a meia maratona, eu gostei tanto disso, né? A minha primeira meia maratona foi em Campinas, eu gostei tanto. Eu fiz já abaixo de 2 horas a minha primeira meia. E eu virei para ele e falei assim, eu quero fazer uma maratona. Ele falou, Van, é muito cedo. Ele falou, mas quem sou eu para te dizer não? Ele falou, você tem condições de lastro para nesse 1 ano você treinar, você, né? E aí, nesse meio tempo, isso daí foi em junho de 2016. E em 2017, o Oba fez uma campanha em Campinas, seja embaixadora da corrida do Oba, se inscreva, conte a sua história. E uma amiga minha, no último dia, que era o último dia de prazo para mandar essa história, me mandou uma mensagem. Ela nem corre nada, uma amiga assim, Uhum. normal. Normal, né? Como se os outros não fossem. E ela falou assim, Van, manda a sua história, essa história é tão bacana e tal. E o Oba me chamou. E eu comecei, e esse digitalmente falando, começou por conta que o Oba exigia dos embaixadores que eles fizessem vídeos, stories do dia a dia de como eu estava treinando, né, para Pra a prova. corrida do Oba de 2017. E Legal. aí eu comecei a fazer stories, eu nem sabia fazer, nem Snapchat eu tinha, não tinha nada disso. Eu tinha Instagram com pouquíssimos amigos, assim, os mais que eu conhecia mesmo, os mais íntimos. E só que eles divulgavam muito a gente, né? Acompanha o que a embaixadora Vanguinella tá fazendo. Então, isso deu um boom no meu Instagram e eu comecei a participar de mais provas, até porque eu falo que eu brinco que treinar é muito legal, mas a prova ela te instiga a você bater seu RP, a você se doar mais, né? Então, eu era louca das provas. Todo final de semana eu tava numa prova. Então, isso a gente vai conhecendo mais pessoas e foi assim que eu comecei. E um pouco antes da corrida do Oba, eu fui eu fui viajar, fui para Montes Verdes e meu professor tinha passado um treino de 12 quilômetros para mim, só que ele não sabia que eu ia viajar. Aliás, nem eu sabia. Eu decidi, tipo, na quinta-feira ir para Montes Verdes na sexta. E meu treino de sábado era 12 quilômetros a um pace de 4,50. Eu já estava correndo nesse pace. E a louca aqui não falou nada do meu professor, simplesmente acordei no sábado de manhã e falei, vou meter o louco aqui e vou fazer esse 4,50 na trilha. Pensa Plana. no que virou. Plana, né? Super plano. Então, imagina o que aconteceu. Eu tinha uma fraqueza muscular, porque eu achava que eu fazia musculação e não fazia, né? Isso também, a gente tem que ficar muito atenta, porque eu tinha uma pessoa que me dava aula, eu fazia aula 2 vezes só na semana, e achava que era musculação, tá? Que eu tava me fortalecendo. E aí, imagina, 4,50 em trilha, que tem bastante, né, terreno. Desnível, terreno. Travou um pouquinho. Esse problema. Pode me dar um Terreno problema maior no irregular, futuro? muda. Pode me dar um problema no futuro. Eu evito muito prova trail por conta disso. Eu sinto muita dor em prova trail, em corridas assim que o terreno não tá tão certinho. E aí eu cheguei, corri os 12K, entreguei, sabe, assim, morrendo. Quando eu cheguei na pousada, eu não conseguia andar. Meu marido falou, o que você fez? Eu falei, eu acho que eu ferrei com o meu joelho. Mas a corrida do Oba ia ser, tipo, uma semana Na outra depois. semana. Né?
E aí eu falei, Vai com não, eu não tudo. posso, eu sou embaixadora da corrida, como é que eu não vou correr, né? Não falei nada pra ninguém, nem mesmo pro meu professor, que o meu joelho tinha doído. Chegou lá na corrida do Oba, o que que a gente quer fazer? Quer fazer bonito. Fui lá Pau. e meti o louco também, pau, mas era rua normal. Só que isso, o que aconteceu? Essa minha inflamação do trato iliotibial, ela foi aumentando, né? Só que aí acabou a corrida do Oba, eu fiquei quietinha, porque na próxima semana eu ia ter os 24 quilômetros da Maratona de São Paulo. Que seria a Hum. minha primeira, tipo, acho que seria o meu segundo 21 quilômetros, ou terceiro 21K. Sabe assim? Eu tava muito pouco em distâncias longas. Mas eu tava treinando para isso, não quis falar nada também e fui pra prova. No 14 quilômetros, eu tava correndo com uma amiga e eu senti uma fisgada gigante e a gente tava forte, a gente tava 4,50, sabe? Tava mantendo bem. Uma fisgada muito forte no meu joelho. Eu falei pra ela, vai, porque eu vou ter que parar. Ela falou, não, você não vai parar. A gente diminui, vai pra 5,30, 5,40, mas a gente vai terminar. E aí a gente correu um pouco, diminuiu um pouco o ritmo. E eu lembro que quando eu terminei os 24, eu corri 10 quilômetros com dor, com muita dor. Mas acho que o corpo quente, a gente, né, adrenalina, querer entregar, tal, Consegue mantendo. consegue manter. Quando passou o portal, que era 24 antigamente, agora passou para 21 de novo, né? É. Eu peguei, na hora que eu passou o portal, eu já não andei. Eu travei e tinha ônibus para pegar para você voltar lá para a largada. E eu fiz muita amizade, inclusive, nesse ônibus, porque alguns meninos tiveram que tipo, me pegar no colo, porque eu não conseguia subir o degrau do ônibus, de tanta dor no meu joelho. E aí, enfim, aí nesse dia foi minha morte, eu brinquei, foi minha morte. Mas aí E eu conseguiu tratar bem, voltou, como é que fiquei foi? 3 meses sem correr, praticamente, 2 meses inteiraço sem correr, só com fisioterapia. A minha sorte é que eu tinha começado natação em janeiro, isso foi em abril, né? E o que me salvou foi a natação, né? Eu brinco, eu falo, gente, não coloquem os seus ovos numa cesta só, né? Justamente porque se acontecer isso, você não ficar louco. Vai Porque imagina a funcionar. gente tão acostumada a fazer. Então eu falo assim, se apaixone pela bike também, se apaixone por uma natação, se apaixone, né? Porque pode acontecer da gente ter uma lesão e a gente realmente precisar parar de correr, né? E aí eu me apaixonei pela natação e fiquei bem firme na natação. No terceiro mês de lesão, eu comecei a dar uns trotinhos aí de 5 quilômetros na esteira, que foi que o meu físio me liberou. Com 3 meses eu fui participar da minha primeira corrida aí, de 7 quilômetros, depois de ter tratado a lesão, feito o físio certinho. A lesão me ensinou muito, eu falo que eu cresci muito nessa época. Eu até peguei pódio, sabe? Na primeira corrida que eu voltei, eu já peguei pódio de primeiro lugar na corrida de 7. Mas é o que eu Show. falo, eu não perdi, acho que a resistência, até porque a natação me ajudou. Então eu falo para todo mundo, não coloca os ovos numa cesta só para você não se frustrar depois, caso os ovos caem e quebra, né? A cesta cai e quebra. Não, Então foi assim. concordo. É o que está acontecendo agora, né? Tem pessoas que Exatamente. têm como manter. Tem pessoas que têm, por exemplo, uma esteira em casa, que conseguem Sim, treinar, né? sim, Nesse período, sim. normalmente, né? Às vezes a pessoa corre mais na rua, acaba tendo que correr na esteira, ou às Na vezes até esteira. um lugar que você consegue correr sozinho. Mas é uma situação que realmente precisa, que nem, por exemplo, hoje os treinamentos funcionais online, que a gente faz as lives aí diariamente, é um paliativo para você até Quem melhorar não esse gostava, condicionamento. sim, sim. Quem não Muita gente que gostava de não gostava, funcional, tá tendo que tem gente, gostar. na verdade, está tendo gente que não treinava e está treinando, tem gente Tá que, treinando. que não que estavam treinando, está treinando mais na quarentena, mas É, a média diminuiu, né? A média sim, na verdade mundial de praticantes de atividade física caiu diminuiu. mais ou menos 20%. Quem Sim, treinava 50% caiu para 30%, né? Mas tem muita gente treinando até mais do que treinava antes da quarentena, pela sim, rotina, sim, tudo isso. Né? sim. Porque no começo a gente começou também naquela, espera aí que vai passar, daqui a pouco eu volto a treinar. Só que já passou mais de um mês. E Mais um mês. provavelmente para parque, academia, vai mais um mês. Vai mais. Né? Pelo que A a gente tem previsão visto. é final de maio, né? Para É, academia, para essas coisas, é. né? Então, Mas assim, a gente tem tem que se toda uma reinventar, situação, né? né? É. E aí o que acontece? Hoje, de tudo isso que a gente está falando, realmente a gente tem uma grande. A corrida, como você me falou, os pontos que você citou agora, a corrida cresceu muito.
Corrida, hoje a gente estima que tem mais de 5 milhões de pessoas que correm no Brasil, mais da metade disso está em São Paulo. Quer dizer, mais ou Exato. menos 1 milhão está em São Paulo. Sim, Só que é de São toda Paulo. essa galera, só 9 a 10% treinam com treino. Eu também acho, há uns anos atrás, eu fui num congresso e realmente a gente tinha, né, para promoção de saúde, a gente falava assim, é melhor não fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então é melhor, Sim, teoricamente, você não treinar com um treinador, mas fazer algum tipo de atividade. fazer Até uma atividade. concordo em certo ponto, mas é muito comum a gente ver quem começa a correr, em 2 a 3 meses treinando sozinho, sentir alguma Sim, dor. sim, uma E dor. não que a gente seja o salvador da pátria, porque tem estudos que 30, 40 horas de corrida acumulada é uma lesão, é uma lesão. Então, é uma dor, vai, né? Não é uma lesão Sim, grave. Mas assim, então se você não tiver o trabalho paliativo, fortalecimento, tudo isso, a sua probabilidade é muito maior. é muito maior. E aí é uma coisa que eu tenho falado, né, principalmente pensando de você e dos meus alunos, a maioria dos meus alunos são mulheres, né, das minhas alunas. E é o Legal. que a gente pegou, com esse crescimento da corrida dos últimos anos, aí 5, 6 anos, 2012, 13 até agora, o aumento tem sido maior de mulheres. Embora para essas Sim. provas longa, maratona, ainda o homem Ainda o esteja homem. prevalecendo, né? É, Mas o é. crescimento tem sido muito maior entre as mulheres. Mas E eu sou super realmente, a favor da mulherada ir para as longas distâncias e para as maratonas, porque eu falo, mulherada já é foda. Quando ela é maratonista, ela é foda o dobro, entendeu? não, muda de nível, né? Não tem Muda jeito. de nível, A muda de nossa nível. cabeça, na verdade é o que eu sempre digo, a gente fala assim, tem que fazer uma maratona. Não é uma maratona. Não é uma maratona ir lá e fazer a prova. É a Não, determinação para você se é o programar. treinamento, É o exatamente. treino, é você acordar para aquilo, é você É, pensar naquilo, como você poderia é, fazer em qualquer outra instância da sua vida, no seu trabalho, na sua exatamente. relação, na sua casa. Então, se você tem aquela determinação para aquele objetivo, isso é a maratona da vida, É a né? maratona da vida, Que a gente é. fala. É. E assim, E e eu falo legal. pra todo mundo, né, Humberto? Eu falo pro pessoal assim, todo mundo fala assim, quando você acha que eu devo fazer uma maratona? E eu falo para as pessoas o seguinte, eu falo, gente, façam entre 8 e 10 meia maratona para você realmente ir para uma maratona mais confiante, mais forte, tanto fisicamente como mentalmente. Você vai sofrer muito menos. Eu acho que assim, eu conheço pessoas que fez uma meia maratona na vida e já foi para Já foi para maratona. maratona. É. Ótimo, Eu, sorte é dela, não aconteceu nada, não teve nenhuma lesão, mas assim, são poucos os casos que quando pula etapa não acontece nada. sim, Então eu sim, falo para as certeza. pessoas, curta muito a meia maratona, curta, aprende a tirar o gel do bolso e continuar comendo o gel e correndo, a tomar água sem precisar parar, né? A meia maratona ela te dá isso, eu falo que é uma escola para você realmente ir para uma maratona. Então, assim, eu fiz algumas meias maratonas. Na verdade, eu falo que eu aprendi muito com a minha lesão por conta disso, porque eu estava indo para uma maratona, que quando eu me lesionei foi porque eu estava em preparação Já para pensando. uma maratona. Eu ia fazer a maratona de Porto Alegre em junho. É junho, né? Em junho. E aí eu me lesionei em abril. Tanto que o meu volume já estava 24, 25. Foi quando eu me lesionei. E assim, o que eu falo? Eu falo, se eu tivesse feito várias outras meias maratonas, talvez esse meu problema no joelho já tinha, sabe, aparecido, né? Então aí o Sim. que eu fiz? Brequei, comecei e quis entender a minha lesão, eu pesquisei muito sobre a minha lesão, eu quis entender o porquê. Troquei de academia, fui para a academia que eu faço hoje com a minha personal, com a Bruna. Na verdade, ela me encontrou, ela me seguia, né? Eu fazia natação, onde ela dá aula, e ela me seguia. Ela falou, Vanessa, o seu problema é isso, 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 isso. Ela me deu uma explanação assim, virei para ela assim, eu quero você para minha vida. E eu brinco que ela me salvou. Quem tá aí me seguindo sabe disso. Então, assim, ela passa muito exercício com mini band, com caneleira, coisas que dá para você fazer em casa, que dá para você fortalecer glúteo médio, para você não ter esse problema. E aí depois eu falei assim, então tá, então não pude fazer a maratona esse ano, em 2018 eu faço. Aí eu treinei um ano,
E nesse um ano, eu acho que eu fiz umas 6, 7 meia maratona para poder chegar na maratona bem. Então eu falo para todo mundo, não tenha pressa, né? Mas façam uma maratona, gente, porque é divino. O que eu levo, na verdade, o que eu tenho, Vanessa, pensando nesse quando eu devo fazer, como que eu devo fazer, é o que eu tenho alguns parâmetros, lógico que a gente tem a nossa melhor forma de se fazer, mas o aluno, né, o corredor, que nem você falou, se alguém, eu quero fazer uma maratona no ano que vem, puta, é cedo, mas eu tento não frustrar. Né? Como também outras foi coisas. Foi o que o meu professor fez comigo. Meu professor fez isso comigo. Você quer? Vamos lá. É aquilo, né? É aquilo. Às vezes você precisa realmente falar o que a pessoa não quer ouvir também. Sim, né? Então, assim, eu levo como treinador, por exemplo, para você correr uma meia maratona, eu gostaria que você tivesse 1 ano de treino. 1 ano de treino. Aí você poderia fazer 5, 10, 8, 15. Sim. 1 ano de treino constante. Eu não gosto de fazer mais de uma prova por mês, independente de 5 a 42. Não gosto que ninguém faça, porque assim, prova é prova, treino é treino. Né? Então, muda muito. A maratona eu jogaria para depois de 2 anos. Sim. Então, primeiro ano, vamos trabalhar 1 ano para fazer uma meia maratona. Não, puta, eu quero evoluir. Nesse outro ano, nós vamos fazer algumas meias, programando a sua maratona. E normalmente eu também não gosto que faça, por exemplo, você treinou, vamos supor, 2019 já ferrou, né? 2019 inteiro, e eu quero minha primeira maratona em janeiro. Cara, sei lá, Tóquio, qualquer uma, em janeiro, fevereiro. É um mês muito ruim para você programar uma primeira maratona. Muito, festas, muito. Eu falo por mim. Tipo, as minhas maratonas que eu fiz, Rio, junho, e Berlim, em setembro, e Chicago em outubro, e Nova York em novembro, melhores. É melhor para treinar, melhor época para treinar. E aí, quando eu tava treinando agora para Londres, eu sofri. Chegou dezembro, janeiro, sabe? Aquele negócio não ia. E eu falava assim pro meu professor, eu vou muito mal nessa prova, eu não vou conseguir. Porque eu fui muito bem em Nova York e fui muito bem em Chicago, né? No final do ano. Então, a gente... 2019, Eu fiz Chicago e 20 dias depois eu fiz Nova York. Delícia. Louca, né? Mas eu também perguntei pro meu professor, você acha que eu tô pronta? Eu dou conta? Ele falou assim, você dá conta? E na verdade eu ganhei, né? O Chicago meio que foi aí, marido, o pessoal do Magenta que me ajudou. Tem como bloquear, né, mano? A gente não tem como bloquear, né? Mas, cara, é aquilo que a gente fala, que nem, por exemplo, que você está me falando, janeiro, fevereiro. Um ciclo de treino, para você atingir, assim, para melhorar de patamar, você demoraria uns 3 meses. E quando você chega nesse patamar para fazer um bom tempo numa prova, você terminou a prova, vai cair. Não tem jeito, o corpo não consegue manter, vai cair. Não consegue você vai fazer a outra prova semana que vem, você vai conseguir manter. Às vezes faz até melhor, mas seu corpo está debilitado. Tá debilitado, aí você faz uma carga que é prejudicial. Você vai colher isso aí lá na frente. Então, assim, lógico, tem situações que você vai fazer. Vai acontecer de você fazer. Mas assim, eu prefiro programar, tipo, maratona, no máximo 2, primeiro semestre, segundo semestre. E a meia pode ser, entendeu? Com mais frequência. Eu fiz 3 ano passado. Eu fiz Mendonça em maio. Aí fiz. Vamos contar Up Hill, porque por mais que seja 25 quilômetros, é quase uma maratona. 50, 25 ali. Fiz, então, maio, fiz Mendonça, Up Hill em agosto, Chicago em outubro e Nova York em novembro. Só prova top. E fui, assim, pra mim, 2019 foi o ano, sabe assim, o ano. Ele foi redondo, eu consegui... Tudo que eu falei assim, eu vou lá e vou fazer tal tempo, eu quero isso, eu consegui. E aí, quando veio realmente o treino pra Londres, eu, no começo, assim, janeiro, dezembro, eu tava patinando. Aí, quando começou a chegar fevereiro e março, eu falava assim, essa prova vai ser minha, eu vou conseguir bater meu RP. Aí aconteceu tudo que aconteceu, aí você sabe, parece que o balão estourou, sabe? Pum, falei, meu Deus. Não era pra ser. Fora Londres, você tava com outra programada ou não? Fora Londres. Londres e Porto Alegre. Com 1 mês de diferença uma da outra, né? Eu gosto disso, eu acho, né? Provavelmente só 2021.
Aí eu Provavelmente só tinha 2021. transferido, eu ia fazer a minha maratona agora em outubro, porque Londres de abril, eles mudaram para outubro, tá? Então, assim, tá tudo certo de ter Londres em outubro. É, Eu escolhi, né? A prova deu a opção de fazer ou em outubro ou já mudar para 2021. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque 2021 eu ia fazer Boston, porque o índice que eu conquistei em Chicago e Nova York me dava direito de fazer para Boston em Boston. 2021. Então, foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu não fazendo Londres agora em outubro, eu automaticamente mudando Londres para 2021, eu perco Boston. Porque, assim, perco no sentido como? Ou eu vou lá primeiro financeiramente, que eu não sei como é que a gente vai estar ano que vem. Mas são 6 dias de diferença uma prova para outra. Uma semana. Como é que eu faço Querer trocar quarenta por e uma. dois em uma semana? Então, assim, 20 Eu já, dias já já é, conheci já é pessoas que difícil. fizeram e se deram mal, Então, mas eu escolheria uma. aí meu professor falou assim, Vanessa, Boston seria a primeira. Mas Boston não é um lugar para você correr forte, porque a altimetria de Boston, o percurso de Boston, o clima de Boston, tudo é Boston. Tudo é Boston, sabe? Ele falou assim, então assim, o que vai acontecer? Se você for forte em Boston, Londres, que seria uma prova que é um tapete, que o clima ajuda, você não vai conseguir desenvolver. Ele falou, então você vai ter que escolher. Uma ou outra você vai ter que andar. Aí eu falei, não, eu não quero andar, não que seja errado, mas eu não quero andar, eu quero ir bem nas duas. Ele falou, então você vai ter que escolher. Então aí, infelizmente, eu joguei Boston para 2022 e assim, o Vai meu fazer índice não vai Londres ano valer, que vem. e aí eu vou ter que Tá. ir de novo correr. E assim, Humberto, eu não queria Ah, mais correr pensando em índice. É entendi. muito difícil, Não é. sabe? Porque você corre Agora, assim, sabe, agora com aquele sangue no olho. eu acho que esse ano não vai ter nem em outubro, porque Eu também acho que não. na Alemanha já cancelaram tudo até o final de outubro. Eu Até o acho que final não de vai outubro. ter nem em outubro. É. Eu acho que Ainda vai tudo mais, para 2021. eu tô para falar para você que até Nova York esse ano não vai ter, em novembro. Eu também acho que não. Também acho que não. Infelizmente. Vamos dar uma olhadinha que o pessoal falou aqui. Eu tô vendo agora Bora, de baixo para galera cima. linda! A Adri, Paula, a Paula, Ana. Ah, a Paula a Paula comentou adora aqui que ela. tem gente que não corre nem 21 sem parar e vai para uma ultra. É uma coisa que eu também fico louco com isso, mas a ultra é outra prova, cara. É outra pegada, não tem Eu falo, ritmo. Então, por isso não, que eu muita falo que gente a que não tem ultra, muita ritmo de gente não. maratona, né, Vai vai para para ultra. ultramaratona. Por quê? Porque a ultra Mas, você, cara, você anda, você para, você é outra pegada, come, né? dorme. É. É. Não, eu fiz a Bertioga Maresias do ano passado, foi bem pesado, bem sacrificante. Mas, cara, é legal, legal. Eu gosto muito de trail, gosto mais do que de pista, mas eu procuro variar. Então, pô, eu vou fazer essa prova de trail e vou treinar trail. Então, eu procuro Sim, fazer essa mesclagem. sim, Agora, é outra coisa, não adianta pensar. Lógico, para quem faz só isso, né? Para quem faz prova, aí você acaba comparando. Você faz um ano o Bertioga Maresias, vai querer fazer outro ano, você vai querer fazer melhor. Mas é sim. muita prova que você não sabe o que esperar, né? É, Então é, o tipo de cabeça é outra, o treinamento, o ritmo é é, totalmente diferente. E por isso que realmente, como não tem um ritmo contínuo, maçante ali, tem muita gente que acaba migrando para trail. Também não acho que precisa, sei lá, fazer um 21 para determinado tempo, mesma coisa para uma maratona. sim, sim. O andar acho que é relativo, né? Porque É realmente relativo. tem gente. Pô, tem cara que faz aí para 3 horas E anda. andou nos postos É, de é. hidratação. Ó, é o que eu Mas, falo para todo mundo. Meu melhor tempo em maratona foi em Chicago, 3 horas e 32. E puta Nova tempo. York eu fiz 3 horas e 33. E em Nova York o percurso é Muito muito duro, mais muito difícil. Então, duro, assim, muito mais. se a gente for analisar, eu fui muito melhor em Nova York, com 20 dias de uma Certeza, prova, né? Do que certeza, em Chicago. Então, certeza. assim, mas o que aconteceu em Chicago? Chicago, eu fui pensando em buscar o meu índice.
Então, aonde eu poderia ter me doado mais, eu dei uma segurada, porque eu falei assim, vai que eu quebro lá na frente. Nova York, eu já estava com o índice na mão. Eu falei Pressão, assim, sem pressão. eu vou sem pressão, mas eu vou tentar correr forte porque eu quero conhecer o meu corpo. Eu queria tirar a prova de que se realmente Chicago eu dei uma tiradinha de pé. E realmente eu tirei o pé. Provavelmente sim, provavelmente sim. Porque Chicago, gente, é um tapete. Chicago é um tapete, é a melhor prova que tem para se correr. O pessoal pensa que é Berlim. Eu já fiz Berlim. Não é Berlim, é Chicago. É E é um o que a gente tá, tapete. e é o que a gente estava falando, que como você falou, é legal que você faça umas 10 meias antes de uma maratona. E a mesma coisa vai começar para evoluir na maratona. A gente sabe que, por exemplo, Sim, da sim. primeira, você pode falar isso, da primeira maratona para a segunda é totalmente diferente, Eu já né? baixei da primeira para a segunda, eu baixei 10 minutos É. Tem da gente que minha baixa primeira para muito a mais, segunda. quem Muito baixa muito mais. mais, porque é conhecer, né, os É, ritmos, na verdade, é, conhecer seu corpo depois dos exato, 35. Então exato. é esse tipo de coisa. E a pressão psicológica, que a É, cabeça é fundamental. é fundamental. A Drica tá falando Exatamente. aqui que tá no funcional desde o primeiro dia de isolamento. Drica, A Drica é uma parabéns, cara. graça. Tem que fazer o funcional. Quem É, ó, tem mais? muita gente aqui que me segue, que tá aqui acompanhando. Amo você também, bigodão. Legal. Vá, Ah, vamos abrir para o pessoal, mas eu queria que você me falasse um pouquinho do seu projeto, que eu só também conheço pelas redes sociais lá da ai, Let's Run do Let's Run. Girls. Sim. Então, eu tenho um projeto que chama Let's Run, que é um projeto para mulheres. E sou eu e mais duas amigas, a Pri Mengatti e a Mavidotti. A gente faz um treinão, né? Um treinão só para mulheres em algumas cidades aqui da nossa região. Nós já fizemos Limeira, já fizemos Campinas, já fizemos Piracicaba. E todo ano a gente faz aí umas 4 edições. Esse ano nós começamos com uma edição em Limeira. E todos eles, com exceção do primeiro Let's, que foi em setembro de 2018, nós tivemos mais de 1.000 mulheres. Então é um treinão onde elas fazem a inscrição, dá direito à camiseta, e além de ser um treino que a gente vem trazendo as mulheres para incentivar elas a buscarem qualidade de vida, tanto através da corrida, a gente dá uma aula de zumba, enfim, para se movimentar, a gente também tem o lado social, que a gente faz arrecadação de leites, e parte da venda das camisetas, que custa R$ 39,90, a gente ainda compra alimentos para fazer doação para o Banco de Alimentos das cidades, que a gente está fazendo o treino. Então é um evento muito lindo. O pessoal depois entra aí no meu Instagram, assim que entra no meu Instagram lá tem o nome do projeto e tem o Instagram do projeto também para vocês acompanharem. Nós íamos ter uma etapa agora dia 21 de abril aqui em Campinas, no feriado, mas por conta do vírus a gente cancelou. E a gente já, lá atrás, nós tínhamos programado para 7 de setembro. Então, assim, lá atrás, a gente, né, programou para 7 de setembro. Nós estamos confiantes, se Deus quiser, de que até lá esteja tudo bem, né? Faltam 4 meses aí, 5, né? Enfim, para setembro. Mas a gente já avisou também, caso seja necessário a mudança da data novamente, a gente vai mudar, porque, querendo ou não, são 1.000 pessoas aglomeradas, né? E se estão fazendo confusão Sim. aí quando reúne 3, 4, quem dirá 1.000? Não, eu acredito que assim, para setembro, agosto, a gente, na verdade, tem que esperar realmente como as coisas vão ficar, Vamos ver. mas que as coisas não vão voltar 100% ao que era antes, não vão. A gente vai ter que ter Não alguns vão. cuidados, né, para Sim. correr no parque, Eu para usar o brinquei, eu acho que a parque e gente vai tudo. ter que fazer máscaras pro Let's É. Run. Já pensou a mulherada, Então, umas asas tudo aqui, ó? é que é complicado que, na verdade, tem muita informação, né? A gente sabe que, realmente, por exemplo, para o parque, para você correr, não tem sentido nenhum você ir correr com Sim, máscara, tá? sim, sim. Agora, o que realmente tem que fazer, não dá mais para fazer aquele treino como a gente fazia, 30, 15 pessoas ali, juntas Junto. ali, se abraçando, tudo isso, tomando café da manhã junto. Isso a É. gente vai ter que tomar mais cuidados aí quando retomar. E E o nosso provavelmente tem algumas evento. recomendações. É. E o nosso evento é muito assim, né? É muito, a gente abraça a Não? mulherada, a gente toma café junto, a gente dança pertinho, Aqui, é difícil. aqui a gente faz muita coisa. Eu tinha para a semana que vem programado o treino que eu sempre faço todo ano do Dia das Mães. Então a gente faz Sim, muita coisa nesse sentido, né? Então a gente vai ter que esperar um pouco mais, vamos ver como as coisas vão mudar.
Provas, realmente, eu acho difícil, que nem a gente tinha algumas provas marcadas aí, alguns alunos com provas internacionais, tudo isso. A gente tem um grupo que estava fechado para a Bertioga Maresias do primeiro semestre, que jogou para o segundo semestre, que também é final de outubro, que eu também não sei como que vai ficar. Como vai Mas vamos ficar. esperando, e é como eu falei, a gente tem que tentar manter o condicionamento, o treinamento, porque é isso que eu falo, é muito mais do que isso a nossa prática de atividade física e corrida. Tem muito mais que isso. E na verdade, assim, né, Humberto, eu acho que a gente precisa continuar sonhando, né? Então, assim, quando a gente muda a data de um evento, tipo, eu coloquei 7 de setembro, Let's Run. O que acontece? Eu vou manter o meu coração, vamos dizer assim, aceso, ativo naquela chama, naquela fé de que 7 de setembro vai acontecer. Então, isso vai fazer com que eu continue trabalhando, eu continue divulgando o Let's. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Eu quero que vocês façam isso com a vida de vocês. Então, isso vai manter a chama acesa das coisas continuarem acontecendo. Se eu virar e falar assim, gente, não, nem pensar, não vou fazer Let's esse ano, porque esse ano morreu, esse ano acabou, o que vai acontecer? Os meus dias, eles vão ficar sem propósito e vão ficar dias amargos, dias sem finalidades. Por quê? Porque se você não se agarra em um propósito, se você não se agarra em uma meta, você dificilmente vai continuar. Igual eu brinquei. Eu falei, gente, eu não preciso realmente de ter uma prova para continuar treinando. Porque igual, se for ver, eu não tenho mais prova nenhuma esse ano. Eu tenho o Uphill, que a gente também não sabe se vai ter ou não. E tenho a Maratona de Porto Alegre em novembro, que eu também não sei se vai ter ou não. Então, são provas super longe. Se eu quiser ficar aqui 20 dias sem treinar, sem correr 1 quilômetro, se for ver, eu posso. Então, assim, eu não preciso de prova para continuar treinando. Estou fazendo o meu volume aí de 40, 45 quilômetros na semana normalmente. Então, eu falo assim, mas eu tenho um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Eu mudei Londres para ano que vem. Então, essa chama aqui está dentro de mim acesa. Eu tô com um rumo, com uma meta de que em Londres, ano que vem, eu quero ir lá para baixar o meu tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar treinando. Então, assim, é o que eu falo para todo mundo. Você não pode parar de sonhar. Você não pode desistir dos seus sonhos, dos seus planos. Então, assim, estabeleça uma meta, estabeleça uma prova-alvo, estabeleça algum sonho para você realmente buscar. Eu quero emagrecer. Eu quero comprar meu carro. Então, sabe, porque isso vai te motivar e vai te manter ativo e motivado. Porque a gente já está passando por uma situação tão difícil, né? É uma situação de tanta incerteza, né? De que realmente a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas se a gente não fizer isso, a gente não vive. Eu falo para todo mundo, eu falo igual, eu tô construindo, tô super feliz, a obra tem ocupado muito a minha cabeça, não tô conseguindo pensar muito nos problemas. E teve algumas pessoas que perguntou assim para mim, escuta, você tá construindo, mas já pensou? Você pode acontecer de nem morar. Eu falo, cara, mas e aí? Né? Eu vou deixar de viver esse sonho. Eu vou deixar de, né? Igual todo mundo fala, nossa, mas você tá construindo pra quê? Você não tem filho? Não tenho mesmo, não quero ter, amo criança, mas não quero ter. Então aí fala assim, mas e aí quando você morrer? Quando eu morrer, quem ficar aí que brigue pela casa, que não é ter minha, mas é sonho. Né? São metas e a gente tem que aprender a viver e buscar isso. É a mesma coisa na corrida, é a mesma coisa na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. E senão a gente vira pessoas assim, sem sentido, né? Sem rumo na vida. É exatamente o que a gente estava falando de, por exemplo, se programa por uma maratona, porque isso, a corrida te traz para a sua vida pessoal, não tem jeito. Totalmente. Né? Os meus projetos, treinos na Fox, que nem, eu tenho uma assessoria. Também estou na mesma que você, também estou reformando minha casa em paralelo. Eu consegui dar uma atenção para uma outra atividade também que eu não conseguiria nos meus dias normais. Exatamente. Então é esse tipo de coisa, né? A gente tem agora, mas se a gente está em casa, em home office, que eu sempre falo, tenta criar uma rotina, tanto da alimentação. Reserva 30, 40 minutos para fazer um exercício na sua sala. Tem que criar, porque assim, a grande maioria das pessoas estão dormindo mais e pior. Estão comendo mais e pior. Estão treinando menos. Então, isso acontece muito, é normal, a gente está em casa. E a gente esperava que fosse menos tempo. Só que agora a gente está vendo que não vai ser só esse período aí de 20 dias. Então, assim, tem que se adaptar. Eu estou fazendo treino online com várias empresas, faço ao vivo no Instagram, onde você entrou lá no nosso treino, com os meus alunos. Tem muita gente de fora, está disponível para todo mundo fazer. É uma coisa que a gente liberou para todo mundo. Os meus alunos todos recebem as planilhas deles. Adaptei todas as planilhas dos meus alunos no treino, de aplicativo. Para corrida você acaba tendo gente que você sabe que tem esteira, gente que não tem.
mas um volume mais baixo, 3 treininhos por semana, porque a ideia agora é cuidar da saúde, manter o treinamento. Né? Que nem você falou assim, minha prova é em novembro, não sei se vai ter e tal. Ah, beleza, posso parar. Mas, cara, são 5 meses. São daqui 5 meses, 6 meses no máximo. Se você parar 2 agora, vai atrapalhar. Se tiver a prova, você se ferrou. E eu não quero perder tudo aquilo que eu lutei com tanto custo conseguir, entendeu? Eu não quero perder meu tempo. 6 anos treinando e deixar deslanchar. Exatamente. É que a treinabilidade é uma coisa que ela vai evoluindo ao decorrer dos anos. Como você está falando, meu pace foi evoluindo, vai subindo, lógico. Você, pelo seu histórico, pelo que eu te conheço, você tem o potencial de melhorar muito mais ainda nos próximos anos. Muito mais. Só que, se você parar um ano aí, dar um start, você vai voltar para trás. Não tem jeito. É normal. Exatamente. Lógico que vai ser mais fácil evoluir, mas aquela construção que você tinha. Exatamente. Gente, que delícia de papo. Aí, vamos interagir aí com a gente. Não adianta, o que a gente precisa mesmo para a nossa vida é ter focos. E a maratona, por exemplo, não a maratona, mas, por exemplo, a corrida, de se programar em treinar 2, 3 vezes por semana, de fazer meu treino, de querer evoluir, de fazer uma provinha. Se você for replicar isso para a sua vida, vai te ajudar em muito. Vai te ajudar muito, na, em todos alimentação. os sentidos. Tudo. Olha, pena que falta 3 minutos, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Então, não esquece de salvar aí, tem bastante gente perguntando se vai salvar. Vou salvar, vou gravar toda, vou colocar no YouTube, te mando o link. Vai ficar legal. aí na live aí por um período. Legal. Bom, tamo junto, Van, para o que precisar. Quando vem para São Paulo, a gente está na maioria das corridas aí do nosso calendário. Eu tenho um familiar em Campinas. Que legal, vem correr com a gente pra cá. Tem uma galera de Campinas, estou marcando aí, tem uns alunos aí também de Campinas online, tá? Legal. Passando tudo isso aí, umas provinhas que tiver, a gente vai dar um pulo aí. Marca um treino pra gente poder fazer junto. Pessoal aí, vamos que me segue, pessoal de São Paulo, Humberto é lá de São Paulo, né? Então chega lá na Fox, né, Humberto? E treina lá com ele, quem tá precisando aí de treinamento em São Paulo. Quem não gosta de treino online, né? Tem muita gente que prefere presencial, prefere ter o professor por perto. E vamos marcar esse treino aí em São Paulo qualquer dia, em Campinas qualquer dia. Melhorando as coisas, a gente marca por aí, você vê onde é melhor para você, no Taquaral, lá, alguma coisa assim. Aquela prova, eu fiz aquela da track field ali do shopping, Dom Pedro, retrasado, mais ou menos. Achei bem legal. Muito boa também. Tem um familiar aí. E assim, é aquilo, o treino online é uma coisa que pra quem não gostava, tá tendo que se adaptar, pelo menos agora. Tem que ser as duas coisas. Eu acho que os dois são umas ferramentas importantes. O treino presencial é fundamental, mas o treino online é um paliativo pra gente não ficar parado nesse período. E a Fabi deixou um recado aí, lave as mãos e usem máscaras e assim, evitem sair de casa o máximo que vocês puderem, gente. Vamos vencer esse Covid aí pra logo, né, a gente poder estar junto. E Humberto, não esqueci, ano que vem eu quero você lá, de Tivoli Tour, indo pra Mendonça com a gente. Vamos sim, pode deixar. O ano que vem a gente vai reprogramar. Eu tenho uma galerinha que vai, provavelmente agora a gente vai conseguir programar melhor aí com tudo isso, né? E vamos ver, conforme, sei lá, qualquer coisa você volta pra lá. Não, que vai estar perto da sua também, logo depois. Mas nem que eu tenha aqui só pra acompanhar o grupo, eu vou. Só pra tomar vinho. Exatamente. Muito obrigado, porque estamos juntos aí nesse mundo da corrida aí. Vamos nos falando aí, vamos torcer para que tudo passe aí. E logo as corridas estão de volta aí. Amém. Fer, um beijo. Luiz, um beijo. A Flávia, a Drica, a Elaine. E aí, galera ali.